gente, boa tarde. Eu sou a Tatiana, sou consultora acadêmica aqui na OK Student, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as bolsas de estudo disponibilizadas por universidades britânicas, então fiquem bem à vontade para deixar as perguntas que vocês tiverem, tá? Aqui na tela, antes de começar, a gente tem um QR Code para quem quiser saber mais informações sobre Reino Unido, preencher um formulário aí com suas informações e a gente dá um retorno, tá? Então, a gente está iniciando agora. Quem tiver pergunta, é só deixar no chat, que aí, ao final da apresentação, a gente vai lendo e vai respondendo, certo? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos. A gente vai falar aqui sobre bolsas de estudo para graduação e para pós-graduação, tá? E no contexto de universidades britânicas, ou seja, universidades dos 4 países do Reino Unido: Escócia, Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. Então, antes da gente começar a falar das bolsas propriamente dita, né, é só uma apresentação da OK Student. Nós somos uma consultoria acadêmica especializada em Reino Unido. Nosso trabalho, nossa missão é encontrar as melhores oportunidades de vida e de carreira para os nossos clientes, facilitando o acesso à universidade do Reino Unido. Tá? Então, a gente trabalha com 131 universidades britânicas, que são todas as ranqueadas. Tá? Nessas 131 universidades, a gente tem uma média de 43 mil opções de cursos, sendo 35 mil opções de graduação, 35 mil opções de graduação, 8 mil opções de pós-graduação. E a gente faz parte de um grupo que chama Vermilion Group, que atua em todos os continentes. A sede do grupo é em Macau, e a gente processa uma média de 3 mil candidaturas por ano no mundo, tá? A gente está atuando no Brasil há 1 ano e meio, mas o grupo está desde 2011 trabalhando nessa atividade. E aí, um dos diferenciais da gente, né, em relação a esse trabalho é que nós somos especializados em educação superior no Reino Unido. Então, através da gente, o estudante pode acessar as 131 universidades britânicas que foram avaliadas externamente e que são ranqueadas. Nossa atuação é independente e imparcial, então a gente representa os interesses do estudante, não das universidades. Então, a gente trabalha sempre de forma personalizada, e nossos consultores, assim como eu, somos especializados na área de educação e carreira. Eu já trabalho há 10 anos com carreira, sou formada na área de educação, tá? E trabalho já há quase 10 anos aí com educação corporativa, principalmente. E aqui também algumas informações sobre Reino Unido, né? Por que o Reino Unido é uma opção interessante para o estudante brasileiro que quer fazer uma graduação ou uma pós-graduação no exterior, tá? E nós trabalhamos... a primeira grande vantagem do Reino Unido, em detrimento de outros países, é o repertório cultural, não só pelo Reino Unido ser formado por 4 países, né, o que já é bastante diversidade ali dentro, mas porque as universidades britânicas têm uma média de 20% de alunos internacionais. Isso significa que dentro de sala de aula vocês vão ter acesso a uma realidade multicultural muito forte, né? Então, vocês vão estudar com estudantes do mundo inteiro e vocês vão ter a oportunidade de abrir uma possibilidade de carreira internacional, não só no Reino Unido, mas em outros países também, né? Além disso, do ponto de vista cultural, né, estar na Europa, né, ter acesso fácil a 40 países, né? Então, você sai de Londres para Paris, você leva 3 horas ali de trem, né? E a gente brinca que aqui em São Paulo a gente quase não chega no aeroporto em 3 horas, né? Dependendo do dia. E aí lá tem esse cenário, né? Essa facilidade de deslocamento, não só pelas distâncias serem mais curtas, né? Quando a gente compara com países continentais como o Brasil e outros países de língua inglesa, mas também pela questão da facilidade de acesso financeiro também, né? Então, o custo de deslocamento ele é muito acessível. E a gente fala que são 40 países a 40 euros, e temos um acento errado no slide. Desculpa aí por esse equívoco, tá? Além disso, as universidades britânicas têm uma reputação global, né? Os diplomas do Reino Unido, eles são reconhecidos por diversos países. Lógico que isso varia um pouco de área para área, tá? Então, dependendo da área, dependendo do tipo de regulamentação que a profissão tem, esse certificado permite que você trabalhe em outros países da Europa, por conta do Tratado de Bolonha, e o certificado geralmente é reconhecido em todos os países de língua inglesa, né? E aí você tem uma porta que se abre para o mundo inteiro, né, em termos de carreira, tá?
A educação ela é reconhecida por ser inovadora, por ser articulada às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, tá? E o visto de estudante tem algumas vantagens bem interessantes, né? As duas principais são o acesso ao sistema de saúde britânico. Então, o estudante internacional, ele é considerado um residente, tá? E aí o estudante que precisar acessar o sistema de saúde britânico acessa isso sem custo adicional nenhum, tá? Você paga uma tarifa ali junto com o pedido de visto, e se você precisar de qualquer coisa, assim, a gente fala que Deus me livre, mas se precisar de uma cirurgia, de precisar de algum procedimento mais complexo, esse atendimento ele já está incluído na taxa que vocês pagam quando pedem o visto, então não tem custo adicional nenhum, tá? É atendido como um cidadão, como se fosse um cidadão, tá? E a permissão de trabalho durante o curso, então, o estudante internacional tem autorização para trabalhar meio período e não há restrição de atividade, então, dependendo da formação do estudante, dependendo do tipo de curso que está fazendo, já pode começar a trabalhar na área, ou pode trabalhar em uma área similar, uma área que não tenha relação direta com o curso, até conseguir uma oportunidade na área que está estudando. Então, isso é uma prática muito comum lá, né? Então, uma notícia que saiu, que foi bastante polêmica na época, quando o filho do David Beckham começou a faculdade, ele trabalhou de garçom, né? Isso é algo muito valorizado pela educação britânica de uma forma geral, né? Então, não é só sobre ter condições de se sustentar lá, condições de bancar tudo, mas sobre o desenvolvimento pessoal e profissional de uma forma geral, né? Então, o trabalho no sentido de formação complementar, né, ao curso. E após o curso, existe a possibilidade de vocês ficarem 2 anos lá apenas trabalhando trabalho integral, sem a necessidade de um sponsor para esse visto de pós-estudo, né? O que isso significa? Que vocês têm 2 anos para ficar lá, buscando oportunidades, né, sem necessidade de ter alguém ali se responsabilizando por você, né? Então, vocês podem ficar, se é uma atividade, se é um estudante que faz uma atividade mais liberal, por exemplo, na área de artes, e aí não tem muito essa questão do vínculo ali formal, não tem problema, tá? Ou se você quer trabalhar em outra atividade, até conseguir um emprego que seja realmente aquilo que vocês querem para a carreira de vocês, também não tem problema, vocês têm 2 anos para se organizar e ficar lá é um direito, né, que está ali dentro do visto do estudante, tá? Então, antes de falar de bolsas, é muito importante a gente ter noção de quanto custa estudar no Reino Unido, né? Essa é uma informação que, para quem está planejando já há algum tempo, pode ser uma informação que vocês já tenham, mas a gente aqui vai partir do princípio que vocês estão entrando em contato com esse assunto pela primeira vez, então a gente vai cobrir tudo, tá? Então, assim, quais são os custos envolvidos em fazer um curso de graduação ou pós-graduação fora do Brasil, no Reino Unido especificamente? É o custo de anuidade da universidade, o custo de acomodação, né, de moradia, e o custo de vida ali do dia a dia, alimentação, transporte, material didático, que você vai usar ali para estudar, tá? Então, o que a gente tem em média de anuidades? A gente tem anuidades a partir de 12 mil libras, podendo chegar a 25 mil libras, na maior parte dos cursos, e em alguns cursos mais específicos ou universidades mais diferenciadas, esses custos podem subir um pouco, tá? Mas a grande maioria, diria que 70%, 80% das universidades vai estar nessa faixa de 12 a 25 mil libras, tá? Custo de acomodação varia muito de acordo com a cidade que você vai estudar. Então, se a gente está falando de uma cidade como Londres, a gente costuma ter um valor de aluguel mais alto, mas, no geral, a gente tem anuidades, valores de acomodação a partir de 80 libras semanais, tá? Então, a gente com cerca de 4 mil libras, a gente já consegue custear a acomodação do ano inteiro, né? Sempre que a gente fala de custos de estudos fora do Brasil, a gente está falando em anuidades, né? Eles não têm essa prática que a gente tem aqui no Brasil de trabalhar com mensalidades, eles sempre trabalham com anuidades. Ainda que esse pagamento possa ser diluído em algumas parcelas, todos os valores que a gente falar aqui são relacionados ao ano, né? Ao custo do ano, tá? Então, a gente tem, no geral, acomodações em torno de 4 ou 5 mil libras anuais. Isso depende do tipo de acomodação, se o quarto é compartilhado, se é uma suíte compartilhada, se é uma suíte individual, se você vai ter uma cozinha compartilhada com outros estudantes ou se você quer uma cozinha privativa, isso tudo vai
fazendo diferença, logicamente, no custo dessa acomodação, tá? Então, esse valor ali, a partir de 80 libras mensais, 80 libras semanais, desculpa, ou 4.000 libras anuais, pensando numa acomodação com suíte individual, tá? Então, uma acomodação que não é compartilhada, em termos de quarto e banheiro, mas é compartilhada a cozinha, tá? E custo de vida varia bastante de cidade para cidade, esses custos podem oscilar de 30% para lá, para mais ou para menos, mas o custo de vida que a gente vai elencar aqui como orientação é o que o governo britânico pede que o estudante internacional tenha disponível, que é 1.093 libras por mês, tá? Então, quando a gente vai fazer o pedido de visto, o governo britânico pede que o estudante tenha disponível para custear suas despesas mensais 1.093 libras por mês, vezes 9 meses. Então, se é um curso de pós-graduação, com duração de até 12 meses, vai ser realmente o valor que vocês vão possivelmente precisar para o curso inteiro. Se a gente está falando de um curso de graduação que tem duração de 3 a 4 anos, então a gente sabe que esses 9 meses iniciais, eles são para os primeiros meses, e aí a gente tem mais 2, 3 anos ali de custo para frente, né? Então, dentro desse cenário, quando a gente fala de bolsa, a gente está falando sempre de bolsas que cobrem as anuidades dos cursos, tá? Então, existem basicamente 3 tipos de bolsa, né? As bolsas por mérito, que são as bolsas que as universidades concedem para o estudante que tem notas boas, tá? Existem bolsas que são concedidas pela universidade de acordo com critérios internos, então, um tipo de bolsa que a gente tem com muita frequência aqui para os alunos brasileiros são as bolsas por nacionalidade, né? Muitas universidades têm bolsas disponíveis para estudantes de determinados países, e nesse caso, o Brasil costuma entrar, né, nessas listas, tá? Então, a gente tem bastante universidade com esse tipo de bolsa. E a gente tem bolsas por modalidade de pagamento. Então, como algumas universidades fazem essa diluição da anuidade em 2, 3 parcelas, às vezes 4, algumas universidades dão descontos para quem paga de uma vez. E isso é uma vantagem não só pelo desconto, mas também porque facilita o processo de visto lá na frente, tá? Então, são basicamente esses 3 tipos de bolsas que existem em basicamente todas as universidades. E os valores dessas bolsas oscilam entre 1.000 e 10.000 libras, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos reais, tá? Entre 1.000 e 10.000 libras, não em todas as universidades, depende da universidade. A tendência é que uma bolsa de 10.000 libras seja uma bolsa concedida por universidades mais caras, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma bolsa de 10.000 libras numa universidade como Bristol, que é uma universidade que custa 26.000 libras. A gente tem outra universidade chamada Hertfordshire, que custa mais ou menos 14.000 libras, depende um pouco do curso, e ela tem bolsas entre 1.000 e 2.000 libras. Então, se a gente faz esse comparativo de uma com a outra, ainda que a bolsa da Hertfordshire seja mais baixa, o custo total vai sair mais em conta do que a bolsa da Bristol, que é mais elevada, mas tem um custo de anuidade mais elevado também, tá? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos, tá? Para ilustrar isso que a gente está falando, e são exemplos reais, né? De casos que a gente tem estudantes indo agora, né? Em setembro, contemplados com bolsas nessas instituições que a gente trouxe aqui como exemplo, tá? Isso não significa que essas são as únicas bolsas disponíveis, muito pelo contrário, a gente só trouxe um recorte também para a gente não ficar, a gente não vai, imagina um webinar que a gente falasse das 131 universidades do que cada uma disponibiliza de bolsa, né? Então, a gente trouxe aqui um panorama geral, tá? Só para vocês terem exemplos reais para se basear, tá? Então, a Universidade de Brunel é uma universidade que fica em Londres, tá? Todas as universidades que eu trouxe aqui como exemplo são ranqueadas, porque a gente não faz universidades que não foram avaliadas, tá? Então, a Universidade de Brunel é uma universidade que tem cursos em diversas áreas e que esse ano, né, nesse intake de 2021, entre janeiro de 2021 e setembro de 2021, que são as 2 datas possíveis de ingresso, disponibilizou bolsas de 6.000 libras, tá? E para quem vai agora em setembro, é uma universidade que custa ali em torno de 20.000 libras, tá? E fica localizada em Londres, que costuma ter um custo de acomodação um pouco mais alto, tá? Mas é uma universidade, comparando com outras em Londres, bastante acessível,
né? E aí, esse ano, ela teve bolsas de 6.000 libras, concedidas por mérito e por nacionalidade. Então, estudantes com notas determinadas, dependendo do curso, quando a universidade concede bolsa por mérito, ela pode colocar, assim, todos os estudantes com médias, e a gente falando de estudante brasileiro, dentro da escala de notas brasileira, né? Todos os estudantes com notas acima de 8 vão receber bolsas de 1.000, 2.000 libras. Ela pode fazer isso. Ou ela pode falar, todos os estudantes que tenham notas acima de 8 podem concorrer a bolsas de estudo. E aí vai depender de quem mais está concorrendo àquela bolsa para o estudante ser contemplado ou não, tá? Então, no caso da Brunel, para essa entrada agora de setembro, eles estão com essa bolsa de 6.000 libras, em cima do valor da anuidade, tá? E eles estão custeando as despesas de quarentena dos estudantes que estão indo agora em setembro, né? Então, para quem está indo agora em setembro, a quarentena é obrigatória, por conta da pandemia, e aí precisa ficar 10 dias em um hotel indicado pelo governo. Isso daí tem um custo de cerca de 1.700 libras, né? Então, a Brunel, além da bolsa de estudos, ela também está custeando essa despesa de quarentena, tá? O segundo exemplo que eu trouxe aqui é da Universidade de Bradford. A gente tem um estudante indo para lá para pós-graduação no curso na área de logística, e ele recebeu uma bolsa de 2.000 libras por mérito, né? Ele tinha notas ali por volta de 8,5, e ele recebeu 1.000 libras também por ser brasileiro, né? E essa bolsa da Bradford poderia ter chegado até 4.000 libras se ele tivesse notas maiores, né? Que não era o caso, tá? Então, ali a bolsa de mérito, ele conseguiu uma parcial, e a bolsa, por ser brasileiro, ele conseguiu integral. Ainda em Bradford, para quem foi para o curso na área de inteligência artificial, eu não lembro exatamente o nome do curso, vocês me desculpem, mas para quem foi para um curso específico na área de inteligência artificial, tinha uma bolsa disponível de 5.000 libras, que não é o caso do nosso estudante, tá? Então, esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que eu trouxe aqui é a Universidade de Essex. A gente até vai ter um webinar com eles dia 21 de julho. Então, quem tiver interesse nessa universidade ou ainda estiver pesquisando sobre a universidade, vai ser bem legal, porque eles vão apresentar o campus deles, a infraestrutura, os cursos que eles têm, tá? E também vão falar um pouquinho sobre as bolsas disponíveis. Mas para a Universidade de Essex, esse ano a gente tem um estudante também de pós-graduação indo para um curso de políticas públicas, um MA em Public Policy, e a universidade custa 18.000 libras, e ela foi contemplada com a bolsa de 2.000 libras por ser brasileira. Então, é uma bolsa que não depende da nota que ela tem, né, não depende da nota que o estudante tem, né, como média, mas ela tem essa condição especial para os brasileiros, esse desconto de 2.000 libras, para todos os cursos de todas as áreas. Então, uma universidade que custa 18.000 libras ficou num valor de 16.000 libras. Outro exemplo é a Universidade de Hertfordshire, a que eu acabei de falar, né, que tem bolsas de até 4.000 libras, tá? E essa distribuição das bolsas depende de mérito, tá? Então, depende das notas, mas também depende de concorrência. Então, não são todos os estudantes com aquela nota lá mínima que serão contemplados com a bolsa. Isso fica a critério da universidade avaliar o perfil do estudante, além da nota, né, o perfil do estudante de uma forma geral, e conceder essas bolsas, seja parcial, de 1.000 libras, 2.000 libras, 3.000 libras ou 4.000 libras, né? Então, eles têm um orçamento de bolsas ali para serem distribuídas no ano, e eles vão concedendo, analisando estudante a estudante, concedendo para os estudantes que eles tiverem maior interesse. A Universidade de Newcastle também é uma universidade que tem um valor de bolsa bem interessante esse ano, tá? Então, ela estava com bolsas no valor de 7.000 libras para estudantes brasileiros a serem distribuídas por mérito, tá? Então, dependendo da nota, dependendo do perfil do estudante, do curso que ele está concorrendo, ele pode ou não ser contemplado com essa bolsa. Então, a gente tem aqui nesse cenário, né, bolsas que são automáticas, né? Então, como, por exemplo, a de Bradford, todos os estudantes que tiverem notas acima de 8,5 ganham 2.000 libras de bolsa. Todos os estudantes que tiverem notas acima de 9 ganham 3.000 libras de bolsa. Ou elas podem ser bolsas por concorrência, que o estudante entrando nos critérios de elegibilidade, eles podem ser contemplados com as bolsas que estão ali disponíveis. Tá? Então, agora que eu terminei esses exemplos que eu trouxe, eu tenho mais 2 slides sobre bolsas específicas que são para pós-graduação. Então, acho que seria o caso de quem tiver
pergunta, já mandar para a gente já ir respondendo, e depois a gente entra nas outras duas bolsas que são exclusivas para pós-graduação, tá? Então, uma pessoa que perguntou sobre as notas para a bolsa, será avaliada a nota durante a escola ou do vestibular ou ambos? Geralmente é da escola, tá? Do ensino médio ou do terceiro ano, cada universidade que coloca seu critério, tá? O vestibular brasileiro, ele pode ser considerado na hora de você ingressar, mas não para atribuição de bolsa, tá? Por quê? Algumas universidades vão ter, o estudante vai, isso falando no cenário de graduação, né? Eu imagino que a pessoa está falando de graduação porque ela está falando de vestibular, né? Então, quando a gente fala de acesso ao curso de graduação, o estudante brasileiro quase sempre tem que fazer um Foundation Year, tá? Então, se vocês quiserem mais informações sobre Foundation Year, deixa aí nas perguntas que eu explico, tá? Então, quando a universidade tem uma facilidade de acesso para o estudante internacional, ela pode considerar a nota no vestibular ou a nota no Enem, geralmente a nota no Enem, para facilitar o acesso direto ao primeiro ano de curso. E aí ela vai avaliar a nota do estudante no Enem e vai decidir se o estudante pode ir direto para o primeiro ano de curso ou se o estudante vai ter que fazer o Foundation Year independente disso, tá? Mas para concessão de bolsa, as notas avaliadas costumam ser as notas da escola mesmo, do ensino médio, ou do ensino superior, se for uma bolsa de pós-graduação. Há acomodações dentro das universidades, sim, tá? A gente trabalha com dois tipos de acomodação. A gente trabalha com acomodação, aquela acomodação que é dentro do campus da universidade e ela é administrada pela universidade, e a gente tem alguns espaços, isso vai depender da cidade, fora do campus, né, que geralmente em cidades maiores, que funcionam como segunda opção para o caso do estudante não conseguir ficar no campus, tá? Então, existem essas duas possibilidades, geralmente, tá? Cidades menores, basicamente, vão ter só as acomodações do campus mesmo. Cidades maiores, como, por exemplo, Londres, né? Geralmente em Londres, a gente vai ter universidades com acomodações no campus e universidades que não têm acomodações próprias. E aí a gente tem que buscar fora, e a gente faz isso através de um parceiro especializado em acomodação estudantil. Para o caso do mestrado, vale só as notas da graduação ou graduação e especialização, como é o meu caso? Possivelmente graduação e especialização, isso depende muito do tema da tua graduação, do tema da tua especialização e do tema do master que você quer fazer lá. Por que eu digo isso? Porque tem estudante que faz, que quer usar um master como uma transição de carreira. E aí, se for o caso, a universidade vai avaliar ali o teu histórico como um todo e vai decidir o que vai ser mais relevante ou não. Às vezes, a universidade pode até colocar a experiência profissional como algo mais relevante do que a nota da graduação ou da especialização que você já tiver, tá? Então, depende da universidade, depende do curso que você quer ir, mas, geralmente, a gente apresenta o teu histórico completo para a universidade ver que você é uma pessoa que tem um histórico legal, né, para concorrer àquele master. Aqui, eu trouxe dois exemplos de bolsas, tá? Que são bolsas externas. Essas bolsas que eu falei até agora, ali da Newcastle, da Brunel, são bolsas internas da própria universidade, tá? E aí a gente tem, no contexto de pós-graduação, duas bolsas externas. O que são bolsas externas? São bolsas promovidas, disponibilizadas por outras organizações que não são a própria universidade, tá? Existe um monte de bolsa desse tipo, mas a gente aqui na OK Student, a gente só trabalha com uma orientação para duas delas, que são bolsas do governo britânico, tá? A gente trabalha no sentido de ajudar o estudante a encontrar as melhores opções de curso e de universidades, pensando nessa candidatura a essa bolsa em seguida, mas a gente não faz consultoria para concorrer à bolsa. Por quê? Porque o próprio governo britânico, através da Tivnin e através do British Council, fala que não recomenda que o estudante tenha um apoio de uma consultoria para concorrer à bolsa, porque eles querem avaliar o estudante dentro daquilo que o estudante já possui, né? E atribuir as bolsas para aquele estudante que tem realmente o perfil que eles buscam, tá? Então, a primeira bolsa é a Bolsa Tivnin, é uma bolsa que está disponível em 160 países, dentre eles o Brasil.
é uma bolsa exclusiva para mestrados, tá? E é uma bolsa que requer 2 anos ou mais de experiência profissional. Então, é uma bolsa que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de futuros líderes que vão trabalhar no Brasil após o Master. O que isso significa? Que depois da bolsa, depois do curso, o estudante tem necessariamente que voltar para o Brasil para aplicar aquilo que ele se desenvolveu, aquilo que ele aprendeu aqui no país, porque o objetivo da bolsa é fomentar a formação de novas lideranças e promover mudanças no Brasil, né? Então, é como se o governo britânico estivesse investindo no Brasil, através dessa bolsa. E aí, ela é uma bolsa que contempla não só a anuidade da universidade, que é a tuition fee, mas também ajuda de custo para se sustentar, né, durante esse curso, as passagens e as taxas de NHS e de emissão do visto, né? Então, é uma bolsa que contempla tudo, né? Todos os custos que o estudante tem com esse projeto, a bolsa custeia, tá? Então, é uma bolsa muito interessante. Eles disponibilizam cerca de 60 bolsas por ano. Para o Brasil, esse número pode variar, né? Não é um número fixo, tá? Esse é o número do ano passado. E eles têm uma concorrência assim, de tipo 2.000 inscrições por ano. Tá? Então, quando a gente fala eles têm várias etapas, né? O estudante se inscreve na bolsa, indicando para quais universidades vai se inscrever. Então, a nossa assessoria é em termos de candidatura à universidade. Então, em paralelo ao trabalho que o estudante faz com a gente, ele vai se inscrever na Tivini e vai indicar as universidades que ele escolheu para aplicar, né, para estudar, caso seja contemplado com a bolsa, e mais ou menos, pelo que a própria Tivini explicou para a gente, né, num evento que a gente teve ano passado, mais ou menos 1.000 pessoas são entrevistadas por eles para escolher cerca de 60 premiados pela bolsa, tá? Então, é uma bolsa bem legal, bem interessante, tá? E a segunda bolsa, que é geral, assim, né, que contempla todos os custos, é essa bolsa do British Council, que é uma bolsa dedicada à área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, e ela é uma bolsa exclusiva para mulheres, né? São 45 bolsas, né, que cobrem os custos de anuidade, ajuda de custo, passagens e taxas também do INSS e do visto, e são 45 bolsas para mulheres do Brasil e outros 7 países, tá? A Tivini são 60 bolsas para o Brasil, e aqui na do British Council são 45 para o Brasil e outros 7 países das Américas, tá? Então, diferente da Tivini, que você pode aplicar para qualquer universidade do Reino Unido, essa bolsa do British Council, ela contempla 19 universidades, são 19 universidades que participam dessa bolsa, em cursos específicos nessas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né, que são Women in STEAM. A bolsa do British Council não tem restrição de gênero e não tem restrição de área. Então, o estudante pode fazer curso em qualquer área e ser contemplado com a Tivini. E aqui tem essa regra de ser nessa área e de ser para mulheres, tá? E também é uma bolsa para mestrado, certo? Aí, possivelmente, o estudante de graduação vai dizer, mas e eu? Né? Então, assim, existem bolsas integrais para graduação, mas elas são sempre bolsas analisadas e concedidas pelas próprias universidades, e a gente não tem acesso aos critérios utilizados nessa análise, né? Então, por exemplo, a Universidade de Westminster fez um webinar dia desses falando sobre bolsas, e eles falaram que para pós-graduação eles até têm bastante disponibilidade de bolsa parcial, mas que para graduação, bolsa integral, eles têm 1, 2 no máximo, né? Para todos os cursos, para todas as áreas, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje em termos de bolsas de estudo, tá? A gente consegue reduzir bastante o custo das universidades, do curso como um todo, através dessas bolsas de estudo. Então, faz parte da nossa consultoria buscar um direcionamento para investimento assertivo. Então, dentro do orçamento que a família tiver disponível, a gente vai buscar as opções que tenham o melhor custo-benefício, né, para aquela área que o estudante quer estudar. Então, algumas universidades vão ter bolsa, esse tipo de bolsa parcial, né, que a gente, quando fala em bolsa no Brasil, a gente sempre espera pelo menos 50% de desconto, e não é bem assim que funciona lá, né? Então, a gente tem
nesses valores que a gente comentou, entre 1.000 e 10.000 libras, dependendo do custo que aquela universidade tem no total, tá? Então, a bolsa de 10.000 libras vai ser numa universidade que, de fato, é bem mais cara. Uma bolsa de 1.000 libras vai ser realmente numa universidade que tem um valor de anuidade muito menor, tá? Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, assim, todo esse cenário, tá? Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, e o que vocês tiverem a mais de dúvida, podem mandar, tá? Esse QR Code, novamente, é um convite para quem quiser mais informação, quiser um atendimento meu ou de outro consultor, a gente orienta personalizado, né, de forma personalizada. E eu fico à disposição para perguntas. Vocês podem deixar no question and answer, ou podem deixar no chat. Fiquem à vontade, tá? E era esse o conteúdo da nossa apresentação hoje. E quase que eu esqueci de falar. A Tivinin está com as inscrições para abrir agora em agosto, né? Então, se alguém quiser apoio nesse processo da Tivinin, a gente tem vários estudantes que fazem a consultoria com a gente para realmente achar aquela universidade que está dentro dos planos, né? Já que a Tivinin não restringe, né? São todas as universidades britânicas que você pode ingressar por meio da Tivinin. Tá? Então, a gente pode ajudar vocês nessa questão de buscar esse curso, buscar essa universidade ideal para os planos de vocês. E ali em agosto, abre as inscrições para a Tivinin, quando você já tem que dizer quais universidades vocês vão tentar entrar. E a Tivinin é uma bolsa que o processo de concessão da bolsa, ele não é articulado ao processo de candidatura à universidade. O que isso significa? Que é uma coisa bem importante de falar. Que se você for contemplado com a bolsa, mas não for aceito pela universidade, você perde a bolsa, né? Por isso que é importante ter uma escolha assertiva ali na universidade que vocês vão escolher, porque às vezes o estudante faz a candidatura para a Tivinin e coloca universidades que são extremamente concorridas, e pode acontecer dele não ser aceito pelas universidades e ser aceito pela Tivinin, porque são processos de candidatura e de seleção completamente diferentes, né? Então, é uma coisa que a gente orienta assim, bem a cuidar, né, na hora de selecionar as universidades que vocês vão indicar para a Tivinin que vocês vão concorrer, porque para receber a bolsa lá no final, vocês têm que ter o aceite da universidade em mãos, tá? Então, é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta depois e quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, tá? Estou à disposição de todos. E é isso. Muito obrigada pela participação e até o próximo webinar.